Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre O Marinheiro, que é uma peça de teatro do Fernando Pessoa, que está na lista de leituras obrigatórias do vestibular da Unicamp. Então vamos começar? Estou projetando a tela aqui, esperem só um segundo. Bom, então hoje o papo é sobre O Marinheiro, do grande Fernando Pessoa, um dos principais nomes da literatura em língua portuguesa. Eu começo com essa frase do Mário Quintana, e vocês vão ver ao longo dessa apresentação que ela dialoga diretamente com a peça, né, com o marinheiro, uma vez que o sonho ele vai estar muito presente nesse drama pessoano, como a gente vai ver mais para frente. Tudo bem? Essa é a programação de hoje. Eu começo falando sobre o autor, Fernando Pessoa. Em seguida, a gente vai ver alguns aspectos mais gerais sobre o marinheiro. Vou fazer um resumo desse drama para vocês, o que acontece em cena. A gente vai analisar o enredo, comentar as personagens e, por fim, eu vou deixar 3 exercícios para fixação do conteúdo, com aquilo que eu considero mais importante acerca dessa aula. Falando primeiro do autor, ele nasce em 1888, em Portugal. Ele teve uma infância relativamente conturbada, tanto pela perda do pai, quanto pela perda de um irmão, que era novinho. Depois disso, ele se muda para a África do Sul, na companhia da sua mãe e do seu padrasto, e lá ele vai receber uma formação em língua inglesa. É daí que a gente entende, por exemplo, a influência que o Shakespeare ele exerce sobre a obra do Pessoa. Posteriormente, ele vai retornar a Portugal. Ele fez parte do contexto do modernismo português, e dentro da obra do Pessoa, uma divisão muito interessante é aquela entre a poesia ortônima, entre o ortônimo, ou Fernando Pessoa ele mesmo, que é quando ele assina uma obra com o próprio nome. No caso do Marinheiro, ele vai ter como autor o Fernando Pessoa ele mesmo ou Fernando Pessoa ortônimo. Mas a gente também tem os heterônimos, que nada mais são do que personalidades poéticas criadas pelo Fernando Pessoa e que vão ter biografia própria, também vai ter estilo próprio, vai ter visão de mundo própria, tá certo? Então, cada heterônimo é como se fosse um escritor diferente, tá certo? Por mais que tanto Alberto Caeiro, quanto Ricardo Reis, quanto Álvaro de Campos, nada mais são do que o Fernando Pessoa. Mas por terem estilos diferentes, por terem temas diferentes, é como se fossem escritores distintos, tá certo? Nessa aula, a gente vai ter essa abordagem aqui. Só lembrando que heterônimo é diferente de pseudônimo. Pseudônimo é quando um escritor ele omite o seu nome real por questões estéticas ou por questões políticas. Então, por exemplo, quando o escritor ele é perseguido politicamente, aí ele esconde o seu nome real. Mas no pseudônimo, a gente ainda consegue reconhecer nos textos desse escritor o seu estilo, o que difere esse conceito do de heterônimo. Tudo bem? Aqui a gente tem os principais heterônimos que o Fernando Pessoa criou. Mais à esquerda a gente tem o Alberto Caeiro. Ele tem um modo de vida ligado à natureza e ele acredita que a única forma de se obter o conhecimento é a partir das sensações, é a partir dos 5 sentidos. O Ricardo Reis, ele é médico e neoclássico. Nas suas poesias, por exemplo, a gente vai ter as referências à mitologia greco-romana, portanto, a mitologia clássica.
Esse mais à direita é o Álvaro de Campos, é um engenheiro naval, é muito apegado às ideias futuristas, e vai ter inclusive uma fase da poesia do Álvaro de Campos que vai ser marcada por um niilismo, por uma desesperança. Esse é o Álvaro de Campos. E a gente ainda tem o Fernando Pessoa, ele mesmo, também chamado de ortônimo. É ele que escreveu O Marinheiro, e ele não deixa de ter o mesmo caráter fingido que os demais heterônimos eles apresentam. A sua obra poética vai ser muito marcada por um nacionalismo. Lembrando que esse também é o autor de Mensagem, que é uma obra que cai na FUVEST. O Fernando Pessoa, assim como o Mário de Sá Carneiro, participaram da revista literária Orfeu, que é a revista que inaugura o modernismo em Portugal. E é justamente nessa revista que está contida a peça O Marinheiro, justamente nessa importantíssima revista Orfeu. Bom, o Fernando Pessoa, ele vai falecer em 1935, em decorrência de uma cirrose hepática, que por sua vez, ela é o resultado de uma vida de muita ingesta de bebidas alcoólicas por parte do Pessoa. Então, se vocês entenderam o conceito de heterônimo, é como se cada heterônimo fosse uma personalidade diferente do Fernando Pessoa. E aqui eu fiz até uma relação com o filme Fragmentado. Então, quem assistiu vai entender essa referência que eu utilizei aqui. O Álvaro de Campos, um dos heterônimos, que é o engenheiro naval e tudo mais, ele dedica um poema para a peça que cai na Unicamp. Então, esse poema se chama A Fernando Pessoa, depois de ler seu drama estático, O Marinheiro, em Orfeu I. Então, assim, drama estático é um conceito importantíssimo que eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo. A gente vai comentar o que ele significa, mas só para destacar para vocês aqui. E só lembrando que o Marinheiro ele foi publicado na primeira edição da revista Orfeu. Depois de 12 minutos do seu drama O Marinheiro, em que os mais ágeis e astutos se sentem com sono e brutos, e de sentido nem cheiro, diz rima das veladoras, com langorosa magia. De eterno e belo, apenas o sonho. Olha aqui de novo a figura do sonho. Então, vocês estão vendo que essa vai ser uma temática super importante nessa peça de teatro, nesse drama. Por que estamos nós falando ainda? Ora, isso mesmo é que eu ia perguntar a essas senhoras. Senhoras aqui faz referência às veladoras, que por sua vez são as personagens dessa peça, tudo bem? Da peça O Marinheiro. Aqui a revista Orfeu, na qual o marinheiro ele está contido. E falando sobre a obra em específico, desde a abertura do drama, a gente se depara com um quadro único e inalterável, sem referência histórica. Isso daqui é importante, porque pode ser que a Unicamp ela faça um teste perguntando quando se passa a história do marinheiro. E aí provavelmente vai ter uma alternativa lá que é Grandes Navegações, séculos XV e XVI. No entanto, a peça ela não tem uma referência histórica. É o que a gente chama de drama imemorial. A peça ela se passa no período de uma madrugada, no entanto, a gente não sabe qual que é o contexto histórico, qual que é o período histórico, e, portanto, drama imemorial. O leitor entra em contato com 3 veladoras, que não são nomeadas ou descritas e mal se distinguem entre si. Então, uma veladora é muito parecida com a outra, uma veladora acaba se confundindo com a outra. E um fator agravante para tudo isso é o fato de elas não terem nome. E a fala delas são muito parecidas, as falas, tudo bem? Então, realmente acaba confundindo uma com a outra.
Num cenário fixo, que é o quarto de um castelo antigo vazado por uma janela estreita e voltada para o mar, as personagens que sempre ficam paradas, sempre imóveis, é por isso que a gente vai chamar o marinheiro de um drama estático, porque é um drama parado, é um drama sem conflito, sem deslocamento das personagens, e essas personagens, essas veladoras, elas conversam até o raiar do sol. Perfeito? Aqui uma introduçãozinha para vocês sobre a peça. Bom, vamos tratar de algumas características nesse slide. Eu já comentei que o Marinheiro é um drama estático, é um drama parado, sem movimento, sem conflito, mas também pode ser classificado como um poema dramático. Essa peça, assim como um poema, assim como uma poesia, nessa peça as palavras elas possuem uma especial densidade. As palavras elas importam muito, assim como em um poema, no interior de um poema. Além disso, a peça O Marinheiro, por mais que ela não esteja disposta em versos, a peça ela tem sim uma certa musicalidade, assim como os versos de um poema. E outra coisa que eu queria destacar para vocês é que o Marinheiro, ele não foi feito para ser encenado, ele foi feito para ser lido, assim como um poema. Tanto é verdade que o Fernando Pessoa, ele nem se preocupou em montar esse drama enquanto ele estava vivo. Então tudo isso faz com que a gente pense que o Marinheiro está muito mais próximo de um poema dramático. Mas também é um representante do teatro simbolista, e aqui eu peço que vocês tomem cuidado. Esse é um ponto bem importante dessa obra. O Fernando Pessoa é um escritor do modernismo, e o simbolismo ele é um movimento literário que veio antes do modernismo. No entanto, essa obra ela pode sim ser considerada um drama simbolista. E aí tem várias características simbolistas presentes nessa peça. Por exemplo, o gosto pelo mistério, pelo imponderável. Outra característica que eu destaco para vocês aqui é, como eu já comentei também, a musicalidade, que está muito presente nessa peça. Isso também é um traço simbolista. Outra coisa, em Um Marinheiro, as palavras, elas têm um destaque tremendo. A gente fala no primado da palavra, no império da palavra nessa peça. Inclusive, são as falas das personagens que elas muitas vezes são até mais importantes do que as suas próprias enunciadoras, do que as próprias personagens. As palavras é como se elas descolassem das pessoas que a emitem, tudo bem? É como se elas tivessem uma realidade própria, externa às pessoas que a proferiram, tudo bem? Então, é daí que a gente entende essa importância da palavra. E por ser um drama estático, em que todo mundo fica parado, a palavra ou a fala, ela também tem uma importância, uma vez que ela é literalmente um sinal de vida. É aquilo que dá vida às personagens que ficam paradas, que ficam estáticas, tudo bem? Então, o que separa elas de da morte, realmente, é o fato de elas falarem, de elas conversarem. Tudo isso característica do teatro simbolista. O primado, o império, a importância da fala, a importância da palavra. Outra coisa é o fato de não ter uma referência histórica, como eu também já comentei. Isso é uma característica do teatro simbolista. O ambiente, ou seja, o quarto de um castelo antigo, que é super isolado do mundo externo, também faz parte do que a gente chama de teatro simbolista. Perfeito? Então, essas são as características de um drama simbolista.
A peça ela vai tratar do conflito entre realidade e sonho. Muitas vezes a gente não sabe o que que é realidade e o que que é sonho nesse drama. A gente não sabe onde começa um e onde termina o outro. Então esse é um conflito que vocês precisam prestar bastante atenção. A morte, ela é também um dos temas centrais da peça, como eu já, falei um pouquinho para vocês. E eu vou detalhar um pouquinho melhor nos próximos slides. Como eu já havia falado, existe um clima de mistério, que ronda essa obra aqui, essa peça de teatro, também uma característica do simbolismo. E por estar inserida no gênero dramático, ou seja, por ser uma peça de teatro, a gente não vai ter um narrador explícito. E é daí que a gente entende a importância que as rubricas elas apresentam. As rubricas nada mais são do que instruções deixadas para os futuros atores e para os futuros diretores dessa peça. Então, por exemplo, as rubricas elas vão explicar como que é aquela cena, né? Como que o autor pensou aquela cena. Essa é uma das funções das rubricas, que são realmente as dicas que o autor deixou para os futuros atores e diretores. Perfeito? Assim, gente, na prática, tudo que não for fala em discurso direto vai ser realmente a rubrica, perfeito? Então, só para vocês entenderem. E um traço estilístico muito importante do marinheiro é o uso abusivo das reticências, que são os 3 pontinhos. As reticências, elas denotam a valorização das pausas, que também é uma característica, que também é um traço do drama simbolista. Então, valorização das pausas, uso das reticências, drama simbolista. Aqui eu deixei a concepção de teatro para o Fernando Pessoa, então ele vai definir teatro estático como aquele cujo enredo dramático não constitui ação, isto é, onde as figuras não só não agem, porque nem se deslocam e nem dialogam sobre deslocarem-se, mas nem sequer têm sentidos capazes de produzir uma ação, onde não há conflito e nem perfeito enredo. Então, uma forma bem fácil de definir teatro estático é o teatro parado, no qual as personagens elas não se movem, no qual não existe conflito. Vamos fazer um resuminho do que se passa nessa peça? Então, assim, a gente vai ter um quarto circular de um castelo antigo, lembrando que não existe uma referência histórica, a gente não sabe quando que essa história ela se passa. Nesse quarto circular do castelo antigo vão ter 4 tochas aos cantos. É meio estranho a ideia de que um círculo possui cantos, mas é assim que a peça ela coloca pra gente. Ao centro vai existir uma donzela morta, essa donzela que está de branco aqui, e ao lado 3 veladoras, 3 irmãs, e veladoras no sentido de velar o corpo morto, de velar o cadáver. Nesse quarto, eu ainda destaco a presença de uma janela, através da qual se vê um pequeno espaço de mar, tudo bem? Então, essas veladoras aqui, elas conversam até o amanhecer, até a chegada do sol. Mas até agora eu não falei do marinheiro, que dá título à obra. O marinheiro nada mais é do que um sonho da segunda veladora, e ela vai contar para suas irmãs o que se passou nesse sonho. Em que consistia o sonho do marinheiro? O marinheiro ele estava navegando até que ele naufraga numa ilha deserta. Ele fica preso nessa ilha aqui. E como ele não tinha muita coisa para fazer, ele começa a imaginar, a construir por meio da imaginação uma nova pátria. É uma pátria para sua infância, diferente daquela na qual ele realmente viveu. Tudo bem? É uma pátria imaginada. Então ele constrói, né, cada dia com mais detalhes, essa pátria, essa nação,
ele começa a pensar nas pessoas, nas construções, etc. Cada vez com mais detalhes, essa pátria vai sendo construída. Até que chega um dia em que o marinheiro ele quer se lembrar da meninice que ele teve, né, ou seja, da sua infância, da sua pátria original, mas ele não consegue. Nada vem à sua mente, porque ele só consegue se lembrar realmente daquela realidade que ele criou por meio da imaginação, perfeito? Então, nada mais é do que um sonho dentro de um sonho, ok? Daí a segunda veladora, ela vai contar também que um dia uma embarcação ela passa perto dessa ilha na qual se encontrava o marinheiro, mas as pessoas do barco elas não veem o marinheiro. Então onde será que ele foi parar? Tudo bem? É assim que termina o sonho da segunda veladora a respeito de um marinheiro que naufragou, tá? Que naufragou no interior de uma ilha deserta. Então vamos fazer uma análise desse enredo. Aqui eu fiz uma tabelinha para facilitar a vida de vocês. Então acho que vocês já perceberam que a gente tem duas narrativas, dois planos. A narrativa, o plano da realidade e o plano do sonho. O plano da realidade é aquele no qual se encontram as três veladoras, naquele quarto circular do castelo antigo. Já a segunda narrativa é aquela do marinheiro, é aquela em que está o marinheiro, ou seja, é o sonho da segunda veladora. Falando sobre a primeira narrativa, o narrador ele não é explícito, já que a gente tem uma peça de teatro, gênero dramático, e no lugar de um narrador a gente vai ter as rubricas, aquelas instruções que são dadas para que o leitor ele entenda o que está se passando nas cenas. As personagens realmente são as três veladoras, e eu dou um destaque maior para a segunda veladora, que é aquela que vai sonhar com o marinheiro. O tempo, ele se dá em poucas horas de uma madrugada até o nascer do sol, mas eu queria só lembrar vocês de que se trata de um drama imemorial, sem referência histórica. E o espaço é o quarto de um castelo antigo, é um quarto circular de um castelo antigo. A segunda narrativa é narrada pela segunda veladora, que, no entanto, não participa dos acontecimentos da segunda narrativa. Portanto, a segunda veladora ela vai funcionar como uma espécie de narrador em terceira pessoa onisciente. A personagem que aparece no plano do sonho é o marinheiro, tempo indeterminado, e ele vai naufragar em uma ilha desconhecida. A gente não sabe onde que fica essa ilha. Para quem leu a obra sabe que a fala das veladoras, muitas vezes ela carece de sentido, carece de lógica, mas tudo bem, porque é assim que é a vida humana, assim que é a nossa existência. Então, assim, só um adendo para quem se interessar por ler a peça. Eu recomendo que vocês leiam O Marinheiro, até por ser uma obra super curtinha. Então, em 1 hora vocês já matam essa obra. Mas assim, precisa ser 1 hora pessoana, 1 hora na qual você está imerso nesse drama do Fernando Pessoa, porque é uma obra muito filosófica, é uma obra muito densa. Sobre as personagens, eu começo falando sobre as três veladoras. Como elas mal se distinguem entre si, elas funcionam como um único ser discursivo. E elas também podem ser comparadas a um coro do teatro grego, tudo bem? Elas podem ser aproximadas de um coro do teatro grego. A segunda veladora é a mais importante, porque é ela que sonha com o marinheiro e vai contar esse sonho para suas irmãs. E olha que interessante, as três veladoras, elas são uma espécie de sombra embrionária dos três heterônimos principais do Pessoa, Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Para efeito dessa aula, a gente não vai fazer uma correspondência direta entre uma veladora e um heterônimo.
Aqui eu quero que vocês tenham uma ideia mais geral sobre alguns trechos ou algumas ideias que permitem que a gente infira que já no marinheiro esses heterônimos eles são prenunciados, perfeito? Então aqui eu vou dar um exemplo. A segunda veladora vai falar uma hora. Sinto as minhas sensações como uma coisa que se sente. E a gente sabe que o Alberto Caeiro, ele acredita no sensacionismo, na obtenção do conhecimento por meio dos 5 sentidos. Então, visão, audição, tato, paladar e olfato. Esse é a presença embrionária do Alberto Caeiro na peça O Marinheiro. Em relação ao Ricardo Reis, que é o neoclássico, as veladoras, elas são comparadas às moiras, também chamadas de parcas. Moiras é a denominação na mitologia grega, parcas na mitologia romana. E quem viu Hércules sabe que as moiras são essas criaturas mitológicas aqui. Então, na mitologia grega, elas têm os nomes de Láquesis, Atropos e Cloto. E na mitologia romana, são a nona, a décima e a morta. E elas manipulam os fios da vida. Cada pessoa tem um fio da vida. E a Atropos, por exemplo, que é a morta na mitologia romana, ela possui uma tesoura que, quando ela corta o fio da vida de uma pessoa, é justamente quando essa pessoa morre, quando essa pessoa vem a falecer. Portanto, são figuras super interessantes na mitologia clássica, fazendo uma alusão, portanto, ao neoclássico Ricardo Reis. E como eu já havia falado, as veladoras também são comparadas com o coro da tragédia grega. E para comprovar essa relação estabelecida entre as veladoras e as moiras ou parcas, eu trago aqui uma fala da segunda veladora. Ao entardecer eu fiava, tá? Lembra que as moiras, elas têm esses fios, né, que são os fios da vida, sentada à minha janela. Então tá aqui a relação para vocês entre as veladoras e a mitologia clássica. O Álvaro de Campos, ele vai aparecer nessa obra por meio da crise existencial, a crise existencial que aparece também em Um Marinheiro. O Freud, que é o pai da psicanálise, ele vai dizer que a nossa mente, ela é dividida no id, o id corresponderia à impulsividade, às nossas paixões, aos nossos instintos, o superego, que é a moralidade, tá? Então, é a sua versão mais correta, mais moralizante mesmo. E o ego, que ele delibera entre o id e o superego. Então, em determinados contextos, o ego vai ouvir mais o id, ou vai ouvir mais o superego, e assim por diante. Então, ele vai ponderar os dois lados. Ele vai estabelecer um equilíbrio na nossa mente, tudo bem? Portanto, id, impulsividade, ego, racionalidade, superego, moralidade. O id são os instintos, as paixões, é o que nos torna realmente mais próximos do reino animal. O superego, ele é o certinho, tudo bem? Ele é super moralizante. E o ego, ele vai realmente fazer um juízo para tentar equilibrar o id e o superego. E aqui, essas partes que o Freud dividiu a nossa mente, elas estão representadas no interior de um iceberg. Então, o ego, ele faz a regulação entre o superego e o id, perfeito? Bom, esse é o Álvaro de Campos, né? Essa obra, ela também trata da crise existencial, tudo bem? Que também foi comentada pelo Freud. Em relação à morta, aquela donzela de branco que fica no centro da cena do marinheiro, será que ela está mesmo morta? Ora, essa donzela de branco, ela está parada, assim como as veladoras. Então, a linha que separa a vida e a morte, ela acaba sendo muito tênue nessa peça, uma vez que todo mundo é caracterizado pela imobilidade, tanto as veladoras quanto
a morta. Então a gente até pode questionar a condição dela de cadáver. Ela também pode simbolizar o passado, que embora sempre esteja presente, ele está corporalmente ausente, tá? Então a morta poderia representar o passado. Ela vai ocupar o centro do quarto e do drama, e é daí que a gente entende a importância que ela recebe nessa peça. E as veladoras, para escapar dela, elas conversam, elas contam histórias, porque é isso que separa as veladoras da donzela de branco, é realmente a palavra. Lembra que a importância da palavra faz desse teatro um drama simbolista. Mas a morta também pode remeter ao cadáver de Portugal, principalmente Portugal da infância do Fernando Pessoa, que é um Portugal evidentemente em crise. Por exemplo, tem um acontecimento histórico dessa época que é o ultimátum inglês, em que os ingleses eles exigiram dos portugueses que esses últimos tirassem as tropas de uma região lá da África. Então Portugal realmente sai humilhado desse episódio histórico. Outra coisa, Portugal teve o fim da monarquia nesse país, com o assassinato do rei Dom Carlos, com o assassinato do príncipe herdeiro. E a consequente instauração de uma república, só que nasceu do caos, vamos colocar assim. Portanto, Portugal do século XX estava inserido numa crise gigantesca. A gente também pode falar sobre a ditadura do Salazar, que também vai acontecer nessa nação. Nessa época, estou falando também de Primeira Guerra Mundial, no contexto internacional. Enfim, tudo isso para deixar bem claro que Portugal, na época do Fernando Pessoa, século XX, estava em crise, estava em ruínas. Então faz sentido que a gente considere que a donzela de branco seja uma analogia ao cadáver, ao corpo de Portugal, que teve o seu auge nas grandes navegações, mas que depois sofre com a decadência. E o marinheiro, ele nos ensina uma coisa super interessante, que a gente precisa deixar de ser uma nação que vive apenas do passado, no caso de Portugal, que se ancora muito nas grandes navegações, para que a gente seja uma nação que também olhe para o futuro. Então, isso é muito coerente com aquilo que o Pessoa ele acreditava. O Pessoa ele não achava que a gente precisava simplesmente se voltar para o passado. Ele queria construir um futuro para a nação dele, para a nação portuguesa. Ele queria que Portugal saísse da crise em que estava inserido, tudo bem? Em que esse país estava inserido. Então é essa a nossa lição com a história do marinheiro, porque lembra, o marinheiro ele se esquece do passado dele. Então é o Fernando Pessoa dizendo que Portugal também precisa esquecer o seu passado, precisa esquecer um pouquinho das grandes navegações para construir um futuro de prosperidade. O marinheiro também representa a fundação de uma realidade, de uma pátria pelo sonho ou pela palavra, que era uma coisa que o Fernando Pessoa acreditava muito. O marinheiro, ele remete também à lenda de Ulisses. Ulisses é um herói grego, ele vai fundar Lisboa, tá certo? Era um navegador que vai fundar Lisboa, portanto, ele também é um marinheiro. Então, acho que fica meio clara a relação que ele tem com o sonho da segunda veladora. E de sonhado, o marinheiro ele torna-se sonhador. Uma vez ele... Então, assim, ele tinha sido sonhado pela segunda veladora e ele passa a sonhar com a sua nova pátria. Então, de personagem, ele migra para o lado do autor. Perfeito? Esse é o marinheiro. As considerações que eu faço sobre ele. Agora eu vou deixar 3 exercícios para que vocês pensem. Fui eu que fiz esses exercícios. Eu acho que eles se resumem muito bem à aula.
Então, se você quer ver se você teve um entendimento bacana de tudo que eu falei, eu recomendo que você primeiro leia esse trecho aqui, ele vai continuar nesse slide, e resolva esses 3 exercícios. E nos slides seguintes eu deixo o gabarito, as respostas desses 3 exercícios. Aí qualquer dúvida vocês podem me contatar depois, eu vou deixar o meu e-mail aqui, assim como o meu telefone pessoal. Então era isso que eu queria comentar com vocês a respeito da peça O Marinheiro. Um drama interessantíssimo, tá? Eu recomendo que vocês o leiam. Vocês conseguem encontrar de um jeito muito fácil na internet. Maravilha? Então é isso, gente. Obrigado pela atenção e até a próxima.